Então, malta, quem é que pediu o tema de testes de integração na última stream? Já não me lembro. Mas houve aí alguém que falou neste assunto. Estou agora numa empresa em que o projeto tinha 10% de coverage. Então não me digas que foste tu que revolucionaste aquela cobertura de testes. Fui ver o replay da última, estava fixe. Sim, visto o VOD, não é? Não, foi fixe a última stream, foi porreiro. E esta semana temos um convidado na quarta-feira. Está bem? Já está confirmado. Temos um convidado. Opa, só se acontecer alguma coisa entretanto. Mas se não acontecer, temos um convidado na quarta-feira que nos vai falar sobre mais sobre business. Portanto, é alguém que inicialmente achava que era mais interessante e importante o conhecimento técnico, mas que chegou à conclusão ultimamente que ter os conhecimentos de business também são importantes para o desenvolvimento e às vezes até pode ser mais importante do que a própria parte técnica. Claro que isto em casos específicos pode fazer sentido, noutros não, mas vamos ter alguém que vem aqui falar sobre isto e sobre a experiência dele como developer, como DevOps. Ainda não revolucionei, mas os testes que partem agora são os meus. Pois, também não tinha mais nenhum, tinham de ser os teus, não é? O objetivo era falarmos sobre testes de integração. Alguém aqui costuma fazer testes de integração? Porque os testes unitários já tivemos uma stream sobre isso e aliás já tivemos uma stream mais propriamente sobre testes, mas hoje o objetivo era falar em testes de integração e perceber se eles fazem sentido ou não, ou se são demasiado trabalhosos e se calhar vocês por vezes não os fazem. Porque conhecimentos técnicos mal aplicados ao negócio são maus conhecimentos técnicos. Deixa-me pensar naquilo que tu disseste. Porque conhecimentos técnicos mal aplicados ao negócio são maus conhecimentos técnicos. Ok? Não quer dizer, percebi o que queres dizer, mas não significa que sejam maus conhecimentos técnicos. Tu podes ter um conhecimento técnico sobre uma determinada tecnologia e naquele caso em específico, para aquela empresa, naquela área de negócio, não faz sentido ou tens de adaptar o conhecimento técnico que tens. Mas eu percebi onde é que tu querias chegar. É o mesmo que seres expert numa tecnologia, mas se não sabes aplicar ao negócio, então... Sim, eu percebo o que queres dizer. Obviamente que nós temos de nos adaptar ao negócio com o qual nos deparamos. Agora, podias definir testes de integração? São testes reais à API ou testes end-to-end? Os testes de integração são testes que, ao contrário dos testes unitários, nós testamos toda a funcionalidade da nossa aplicação. Ou seja, nós num teste de integração fazemos um teste à nossa API e deixamos toda a lógica da nossa aplicação ser executada. Se formos à base de dados, o teste vai à base de dados. Portanto, se gravarmos coisas, se eliminarmos coisas, isso vai acontecer durante o nosso teste. Obviamente que não vamos utilizar a base de dados da aplicação, vamos usar uma outra base de dados para não interferir com os dados da aplicação, mas o objetivo é testarmos toda a lógica desde o momento em que chamamos um controller até que algo é gravado ou é eliminado da nossa base de dados e posteriormente verificamos qual é que foi a resposta depois de termos chamado aquele controller. Portanto, os testes de integração acabam por ser mais completos do que os testes unitários. Com um teste de integração conseguimos fazer e chegar a atingir um nível de cobertura
que se calhar com testes unitários precisaríamos de 3 ou 4 testes diferentes. Mas os testes de integração, por outro lado, também são mais trabalhosos, porque não estamos a testar a lógica só de um método, vamos estar a testar a lógica de toda a parte de toda a aplicação desde o momento em que chamamos o controller até que chega a resposta a esse controller. Não sei se me fiz explicar, PSOS. Eu tenho aqui alguns testes de integração que posso partilhar convosco. Nós já fizemos aqui em stream alguns destes testes. A mim parece-me o setup é sempre chato, mas depois de feito é sólido e dá-te uma maior segurança das tuas alterações. Sim, a diferença para os testes unitários é mesmo essa, porque nos testes unitários nós acabamos por fazer mocks dos serviços ou repositórios ou seja o que for que seja externo ao método que estamos a testar, e aqui não. Aqui vamos deixar toda a lógica fluir tal, ou seja, é mais, eu ia dizer tal e qual, não é bem tal e qual, mas é o mais próximo daquilo que vamos ter de comportamento quando estivermos a trabalhar na aplicação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de testes de integração. Eu posso partilhar aqui convosco. Pronto. Como eu vos disse, eu para estes testes de integração, eu utilizo, e aqui vocês podem ver, eu estou a usar uma base de dados, no meu caso, na minha aplicação eu utilizo uma base de dados Postgres, mas para os testes de integração eu estou a usar uma base de dados mais pequena, uma base de dados H2, mesmo só para este efeito de testes. Então, a primeira coisa que eu faço é eliminar toda a informação que eu tenho na minha base de dados. Portanto, este before vai ser executado, ou seja, este método vai ser executado antes de cada um dos meus métodos de teste. E todos estes testes que aqui estão são tudo testes de integração. Eu tenho vários, tenho para todas as classes da minha aplicação. Então, podemos pegar aqui num caso simples. O caso, sei lá, olha, requesting a restaurant DTO, check restaurant saved. Este é o caso de nós passarmos um restaurant DTO, portanto um objeto que depois queremos verificar se foi gravado. Então o que eu faço é, reparem, como o meu objeto restaurante tem um menu, então eu crio um menu e gravo na base de dados, tá? De seguida vou buscar aqui um restaurante, tá? E adiciono este menu, mas eu já o gravei na base de dados, ao contrário do teste unitário. Eu no teste unitário nunca faria isto. Eu não ia gravar porque no momento em que eu fosse aceder à base de dados, eu mocaria esta parte. Portanto, eu não deixava que ele fizesse este acesso. Neste caso do teste de integração, isto é mesmo executado, ele grava mesmo alguma coisa na base de dados. De seguida, reparem que eu aqui à frente, eu posso vos mostrar outros exemplos. Olha, reparem aqui. Olha, vejam este exemplo. Requesting a restaurant ID, get restaurant by ID. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a passar um ID de um restaurante. Não interessa focar-nos muito, para quem não conhece a lógica desta aplicação, não interessa focar-nos muito nesta lógica em específico, mas tentar perceber que eu vou à procura de algo por um ID. Então eu quero obter esse objeto a partir de um ID. Então o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de garantir em primeiro lugar que esse objeto é gravado. E eu estou a gravar esse objeto na base de dados. Que é para depois no meu teste, e reparem que eu faço o teste ao meu controller, neste caso é o meu getRestaurant by ID. Portanto eu vou obter um objeto através de um ID que vou passar aqui.
Mas eu, antes de fazer esta chamada, eu garanto que o meu restaurante é gravado na base de dados. Naquela base de dados H2 que nós temos para testes. Este menu, ele também está a ser gravado porque, neste caso, o meu restaurante tem um menu. Ok? Então eu, por causa disso, estou a guardar. Mas o teste de integração e a base do teste de integração é exatamente esta. É fazermos uma chamada ao nosso controller e verificar que alguma coisa existe, neste caso, na minha base de dados. Porque eu estou à procura de um objeto, de um ID, então eu tenho de ir procurar a algum lado. Por isso é que eu fiz todo o processo de guardar um menu, guardar um restaurante, tudo na base de dados. E este teste de integração é um teste que me dá uma cobertura bastante porreira, porque se entrarmos aqui no meu controller, o meu controller chama este mapper, tá? Temos aqui a lógica do meu mapper. O meu controller chama este serviço que aqui está, tá? E eu, com o teste de integração, estou a garantir que toda esta lógica é executada.